Naquela manhã, eu acordei com o sol batendo direto na minha testa. Abri os olhos devagarinho, pisquei algumas vezes e olhei para o quadradinho de luz que o sol desenhava no chão do meu quarto. Era aquele tipo de manhã boa, a que começa com calma antes de ficar cheia de coisas. Eu me levantei, fui até o banheiro lavar o rosto e depois segui para a cozinha. A minha mãe estava lá, me esperando com pão quentinho e suco de maçã gelado. Bolinha ficou do meu lado o tempo todo, abanando o rabo como se cada segundo do café da manhã fosse o melhor momento da vida dele. Eu ri um pouco e dei a ele uma crostinha de pão. Depois de comer, fui para a sala. Eu estava com uma ideia na cabeça. Queria pegar a caixa de blocos de montar e fazer uma construção enorme. Ainda não sabia bem o que, mas sentia que ia ser algo grande. Comecei a empurrar o pé do sofá para criar mais espaço no chão quando, pelo canto do olho, vi algo através da janela do quintal. Era o Nico. Ele estava sentado lá fora, sozinho, com os braços em volta dos joelhos e a cabeça um pouco baixa. Na frente dele, blocos coloridos estavam espalhados por todo o quintal. Eu conhecia aquele jeito do Nico. Não era o jeito de quando ele estava apenas descansando. Era um semblante diferente, algo mais pesado, que me deixou com uma sensação de preocupação no peito. Eu larguei os blocos na sala, pedi para o Bolinha esperar e fui para o quintal. O chão estava quente de sol e o vento tinha amornado. Eu me aproximei do Nico devagarinho e me sentei perto dele antes mesmo de dizer qualquer coisa. Ficamos um tempinho assim, quietos, eu e o Nico. Depois eu perguntei, com cuidado, o que tinha acontecido. Ele soltou um suspiro fundo e me contou. Tinha chegado cedo no quintal com uma ideia muito clara: construir a torre mais alta da história dele. Tinha escolhido os blocos com cuidado, empilhado um por um, subindo mais alto do que nunca. Estava quase chegando no topo quando a estrutura começou a balançar. Ele tentou colocar o próximo bloco no lado mais instável para equilibrar, mas foi depressa demais. A torre desmoronou com um estalo seco e as peças voaram para todo lado. O Nico olhou para os blocos espalhados e disse que não ia tentar de novo, que era difícil demais. Eu olhei para ele e pensei em sugerir que tentasse só mais uma vez. Mas as palavras ficaram presas porque eu sabia que isso, às vezes, não ajuda tanto quanto parece. Então eu tentei outra abordagem. Falei que a gente podia tentar juntos, se ele quisesse. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse que tudo bem. A gente começou a juntar as peças. Primeiro eu, depois ele. Fomos colocando de qualquer jeito, só para começar, sem pensar muito na ordem. A primeira tentativa ficou torta desde o início. Quando chegou em uns 6 blocos de altura, já dava para ver que estava desequilibrada. O Nico olhou para ela e balançou a cabeça. Mas dessa vez ele não desistiu. Ele ficou ali, observando a torre torta com aquele ar pensativo de quem procura algo que ainda não encontrou. E eu fiquei do lado dele, observando junto. Eu olhei para os blocos espalhados com mais atenção. Havia de vários tamanhos, uns grandes e largos, outros pequenos e finos, alguns quadrados e outros compridos. Estavam todos misturados, sem ordem nenhuma. Talvez fosse isso, talvez a ordem importasse. Eu peguei um bloco grande, aquele largo e pesado de cor vermelha, e olhei para ele. Depois peguei um bloco pequeno. Segurei um na mão direita e outro na esquerda e senti a diferença do peso. O grande era bem mais pesado. Falei para o Nico, e se a gente colocasse os mais pesados embaixo? Ele me olhou pensativo, virou a cabeça para o lado como faz quando está analisando algo, e disse que fazia sentido. Como uma árvore, que tem as raízes mais grossas embaixo. Aquilo me deixou animado. Eu nunca tinha pensado em árvores, mas era exatamente isso. A gente separou os blocos por tamanho. Maiores e mais pesados de um lado, médios do outro, os menores do outro. Levou um tempinho, mas depois de arrumar ficou fácil de ver a ordem certa. Então a gente começou a empilhar de novo, só que desta vez escolhendo com critério. Grande, grande, médio, 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 menor, pequeno. A torre foi subindo devagar, com cada bloco no lugar certo. Depois de uns 8 blocos, ela estava firme, mais estável do que qualquer tentativa anterior.
Eu encostei a mão bem de leve na lateral para testar, e ela mal tremeu. O Nico ficou olhando com os olhos arregalados. Colocou o próximo bloco. A torre continuou firme. E aí aconteceu uma coisa boa, o Nico sorriu. Não foi um sorriso enorme ainda, foi um sorriso pequeno, do tipo que começa no canto da boca quando a gente percebe que algo está funcionando. Mas era um sorriso de verdade, e eu o reconheci na hora. A gente continuou, bloco por bloco, com cuidado, e a torre foi crescendo. Eu senti aquela empolgação de quando a gente começa a entender como um jogo funciona e quer continuar. O Nico estava diferente, mais animado, com os olhos brilhando de novo. Era muito bom estar ali ao lado dele naquele momento. Depois de um bom tempo construindo, a minha mãe abriu a porta do quintal e perguntou se a gente queria suco. A gente aceitou na hora. Era suco de uva, gelado, com aquela espuminha por cima que aparece quando a gente despeja rápido. Eu e o Nico sentamos nas cadeirinhas da varanda e ficamos bebendo em silêncio por um momento, com aquela preguiça gostosa de quem trabalhou bastante. Então o Nico perguntou: "Você acha que ela vai aguentar ficar mais alta?" Eu refleti por um segundo. Falei que eu achava que sim, que se a gente continuasse colocando os blocos com cuidado, um de cada vez, e sempre escolhendo o tamanho certo, a torre tinha mais chances de resistir do que qualquer outra que já tínhamos feito. O Nico deu mais um gole e ficou olhando para o quintal. Lá estava a nossa torre, parada no meio do espaço, firme e colorida sob o sol. Ela já estava mais alta do que qualquer torre que eu já tinha feito sozinho. Eu perguntei para o Nico se ele ainda estava triste. Ele ficou quieto um segundo. Depois disse que não, que agora ele estava com vontade de continuar. Eu entendi aquilo. Era diferente de quando a gente começa a fazer algo sem saber se vai dar certo. Agora a gente já sabia um pouco mais sobre como construir. E saber um pouco mais muda tudo. A minha mãe trouxe mais um pouquinho de suco para cada um, e a gente bebeu devagar, olhando para a torre e planejando como ela poderia crescer ainda mais. Aquele descanso foi bom, não só pelo suco gelado, mas por ter podido parar um instante, respirar e olhar para a torre de longe. Ela parecia ainda mais bonita dali. Quando voltamos para o quintal, era como se os blocos estivessem nos esperando. A torre continuava firme no mesmo lugar, e eu senti uma vontade grande de retomar logo. O Nico escolheu o próximo bloco com cuidado, um médio, vermelho, com as bordas retas. Eu segurei a base enquanto ele o colocava, firme. Depois eu peguei outro, um pouco menor, e posicionei em cima bem devagar. Firme também. A torre foi crescendo. Cada bloco colocado era uma pequena vitória, uma respiração curta e um sorriso contido. Estávamos no ritmo certo, naquele ritmo de quando a brincadeira fica séria de um jeito prazeroso. Então a torre ultrapassou a altura que o Nico tinha alcançado sozinho antes de cair. Ele percebeu na hora, apontou e disse: "Já passou. Superamos o recorde dele." E foi nesse momento que eu ouvi vozes. A Luna e o Kai estavam surgindo pelo portão do quintal. Eles chegaram conversando entre si e pararam quando viram a gente ali, agachados, com uma construção enorme na frente. A Luna soltou um nossa tão animado que o Bolinha levantou a cabeça de onde estava deitado. O Kai se abaixou para olhar mais de perto e disse que nunca tinha visto uma torre tão alta naquele quintal. O Nico virou para mim e disse que a gente tinha feito juntos. Ele falou isso olhando bem nos meus olhos, de um jeito sincero que me deixou feliz de verdade. A gente colocou mais 2 bloquinhos pequenos no topo, um de cada vez, com todo cuidado. E aí a torre estava pronta. Todos ali em volta, olhando para ela, juntos. A Luna bateu palmas. O Kai assoviou. E eu e o Nico ficamos olhando um para o outro e rindo, daquele jeito que não precisa de palavras para explicar. A tarde foi passando quietinha, como tardes boas costumam fazer. A Luna e o Kai ficaram mais um tempinho, brincando e conversando no quintal. Depois eles se despediram, um por um, com aquele jeito de criança que acena e já vai embora pensando no dia seguinte. O Nico foi o último a sair. Na hora de ir, ele olhou para a torre uma vez mais e disse:
A gente vai deixar ela aqui para ver amanhã. Eu gostei daquilo. Era como se a torre merecesse uma noite inteira de descanso depois de ter crescido tanto. Quando ficou só eu e o Bolinha no quintal, eu me sentei no degrau da varanda e fiquei admirando a construção. Ela estava ali, firme, colorida, com todos os blocos na ordem certa, grandes embaixo, pequenos em cima. O sol da tarde batia nela de lado e deixava as cores mais vivas. Eu tentei contar os blocos e parei no 18º. Havia mais que isso, mas era difícil enxergar todos de onde eu estava. Eu ri sozinho da situação. A minha mãe chamou da cozinha: jantar, Teteu. Eu me levantei, dei uma última olhada para a Tori e entrei. Bolinha veio atrás de mim, abanando o rabo. Depois do jantar, eu tomei banho, escovei os dentes e fui para a cama. A minha mãe apagou a luz e ficou um segundo na porta antes de sair. Eu fechei os olhos e pensei no Nico. No jeito quieto que ele estava de manhã, sentado no chão com os ombros caídos. E no sorriso que ele deu quando a torre foi ficando firme, bloco por bloco. Senti de novo aquela sensação boa no peito, como uma luzinha pequena acesa bem no meio. Eu adorei esse dia.